Ele sonhou durante 16 anos com o mesmo sonho, umas 2 ou 3 vezes por semana, 1 ou 2 vezes por semana, ele disse. E ele sonhou com uns 3 dias de trevas. E depois que ele ficou sabendo pela primeira vez que existia essa profecia atribuída ao Padre Pio, ele parou de ter o sonho. Então ele descreveu assim: sempre começava do mesmo jeito. Estava eu perto da porta de uma casa. O lugar variava, às vezes era numa casa, outras vezes em outra, mas era sempre a mesma coisa. Estava eu perto da porta de uma casa, do lado de fora, olhando para o céu. Num determinado momento, o via avermelhado, mas em um tom diferente daquele do anoitecer ou do amanhecer. O sol estava próximo do horizonte. Havia como que fogo no céu, que variava sua coloração entre o vermelho vivo e o azul. Eram como nuvens, mas como nunca havia visto antes, parecia fogo. Em seguida, via muitos pássaros. Lembro de primeiro escutá-los, todos voando na mesma direção. Em seguida, começava a escurecer rápido demais, como quando se prepara o tempo para uma tempestade. Neste momento, sempre havia alguém próximo, e a pessoa também variava, que fazia a seguinte pergunta: o que está acontecendo? Minha resposta também sempre era a mesma: está começando. A sensação era de muito frio neste momento. Em seguida, me via já dentro da casa. Estava fechando as janelas, com madeiras, tábuas, cobertores e outros materiais. Os objetos que eu estava usando neste momento também variavam ao longo dos anos, mas o fato era sempre o mesmo, ou seja, estávamos fechando todas as aberturas do lugar. Neste momento havia várias pessoas comigo, todas conhecidas, ajudando a fechar as janelas e portas, levando comidas ou cobertas para um lado ou outro. Havia um momento, sempre nesta parte do sonho, em que alguém começava a questionar tudo. Isso não é preciso, é um exagero, já disseram na televisão que vai passar. Eu sempre terminava esse momento dando uma ordem para que continuassem fazendo o trabalho. 2 detalhes que aconteceram todas as vezes que tive o sonho foram: eu olhando meu reflexo num dos vidros da janela e percebendo meus cabelos e barba brancos. E sempre que estávamos terminando de fechar tudo, algum conhecido chegava na última hora e sentia-se um grande alívio. A sequência do sonho também seguia sempre igual. A partir dali, tudo ficava muito escuro, e eu não conseguia identificar o rosto de todos que estavam ali, e sempre o número me parecia ser entre 20 e 30 pessoas. Se acendia uma luz, sempre no centro. Na primeira vez que eu sonhei, eram velas, umas 5 ou 6, grandes e pequenas colocadas no centro da sala. Em outras ocasiões era uma lareira, e isso se repetiu muito. Mas sempre com velas na frente ou luzes de emergência com velas também. Enfim, a terceira parte do sonho se resume nisto. Todos reunidos no escuro com alguma pequena luz no meio. Todos estavam com o terço na mão. Alguém sempre dizia neste momento que está muito frio. E minha resposta era sempre a mesma: já começou, melhor rezarmos e mantermos o silêncio. Depois deste momento, começava a pior parte do sonho. Eu começava a ouvir barulhos como de raios e trovões. Às vezes pareciam como que bombas estourando, vento forte e assobios. Pelas poucas frestas que restavam, se conseguia ver a claridade piscando desses raios ou bombas. É difícil saber de onde que provinham essas luzes. O medo que se sentia era grande nessa hora. Se sentia o tremor da casa pelo chão e pelas paredes. Na sequência, seguia de modo perturbador. Começava a ouvir gritos e muito barulho do lado de fora, como se muita gente estivesse correndo pelas ruas. Havia barulho de tiros, coisas quebrando, pessoas gritando, sons de animais como de porcos, cavalos e bois. Se eu pudesse descrever esse som como o som do inferno, não hesitaria em chamá-lo assim. Neste momento, alguém sempre se aproximava da janela, como querendo espiar. Eu sempre me levantava e imediatamente dizia: fique longe das janelas, não olhe para o lado de fora. O sonho terminava sempre do mesmo modo. Eu, reunido com algumas pessoas ao redor de uma pequena luz, trancado numa casa, com este inferno acontecendo do lado de fora, e neste momento, olhando para a luz das velas, sentado num banquinho pequeno, ficava dizendo para mim mesmo: só precisamos suportar 3 dias. Em 3 dias isso passará. Nunca sonhei além deste momento. Ou acordo antes, ou exatamente nesse instante. E aqui acaba a descrição do sonho.
Visões parecidas com essa, quem teve foi a Beata Ana Maria Taig, Beata Ana Catarina Emmerich, Beata Helena Iello, Beata Isabela Canori Moura, a Elizabeth Kindelman, o Frei David Lopes, uma aparição conhecida como Jesus, Rei de Todas as Nações, uma vidente chamada Julka, da Iugoslávia, uma aparição conhecida como a aparição de Nossa Senhora a Agostinho do Divino Coração, Nossa Senhora da Santa Cruz em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul, Nossa Senhora das Dores em Esquioga, o Padre James Blount, Padre Michel Rodrigues, o São Padre Pio, e aqui no Brasil também tem o Padre Cícero, também teve visão dos 3 dias de trevas.